Bem-vindas ao Endocast, o podcast que une nutrição à saúde da mulher. Hoje a gente está com duas maravilhosas, dois grandes nomes daqui do nosso estado e a gente vai falar sobre endometriose, claro, e trouxe a doutora Jaque Mazzotti, que é ginecologista, e Luana Mello, que é ultrassonografista. O nosso tema de hoje é endometriose da suspeita ao diagnóstico. E eu quero que vocês fiquem ligadas em quanta coisa boa vem por aí. Doutora Jaque, pode se apresentar. Oi, gente. Dani, muito obrigada pelo convite. Falar sobre endometriose é muito importante. Eu tenho uma história com endometriose em que eu tenho algumas pacientes, muitas pacientes que vêm ao consultório. Na verdade, desde o começo, desde 2018, quando eu terminei a residência, eu sempre me importei com pessoas que têm dores incapacitantes, que deixam de fazer as suas atividades do dia a dia, e a gente começa a estudar cada vez mais. E a gente recebe muitas pacientes que são invalidadas por conta dessa dor. Essa dor é frescura. E aí eu fui começando a estudar cada vez mais, fiz pós em nutrição e saúde da mulher, fiz pós em longevidade, fiz mais de 30 cursos na área de saúde falando sobre endometriose, mas falando sobre a saúde da mulher, excesso de hormônios, fiz curso de implante hormonal, já coloquei mais de 5.000 DIUs, já fiz mais de 10.000 atendimentos e assim... A mulher fala com propriedade. Eu tenho um currículo vasto e fiz também pós em sexualidade humana na USP, né? Então, é muito importante a gente unir tudo isso e eu sinto vontade de estudar cada vez mais, porque é uma doença extremamente complexa. E enigmática. Exato, que assim, a gente fica meio sem saber para onde vai correr. Então, já fiz até curso de modulação intestinal para poder entender sobre a endometriose, apesar de não ser nutricionista, né? A gente sabe que contamos com nutricionistas maravilhosos aqui no estado, né? Você é referência maravilhosa. Mas a gente sabe que é uma doença extremamente desafiadora. E a paciente, muitas vezes, ela já chega muito sofrida. Então, a gente precisa acolher e ajudar a elas a ter uma qualidade de vida. Porque sim, gente, a gente sabe que apesar de ter muitos desafios, a gente também tem muitas vitórias. Isso mesmo. E aí, Lu, se apresente, Lu. Depois deste currículo vasto aqui a mulher do meu lado. O mapeamento de milhões. Eu tô diante de dois nomes, grandes nomes da saúde da mulher, e é um prazer enorme estar aqui ao lado de vocês. Eu sou ultrassonografista, fiz residência de ultrassom no Hospital Sírio-Libanês e depois eu fiz a pós-graduação em ultrassonografia ginecológica avançada. Hoje eu sou professora do Fellowship em ultrassom da mulher, ultrassom ginecológica avançada. E em breve estarei também como professora de um curso lá em São Paulo não, em Recife, como coordenadora e professora do curso de lá de Recife da ultrassonografia ginecológica avançada. E assim, me dediquei, desde quando me formei, me dediquei à saúde da mulher, sempre gostei. Para quem não sabe, eu fiz residência em GO, só que eu acabei abandonando, porque eu gostava muito da área de imagem. E desde então me dedico à saúde da mulher. Ainda bem que você optou por isso, porque todo mundo ama seu mapeamento. Que bom. Não só isso, né? Não só isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho justamente desse tema que eu falei, né? As mulheres chegam muito... são mulheres poliqueixosas, elas chegam e muitas vezes existem ali sintomas ocultos que elas nem imaginam, a dor ali no ciático, né? Então, quando a gente começa a acolher, como Jaque falou, essa paciente, a gente começa a perceber, assim, o nosso ouvido fica treinado pra gente já... endometriose. Aqui dentro a gente já fica assim, endometriose. E às vezes ela passa ali por uma longa história, né? Por muitos médicos. A maioria chega ali com 4, 5 profissionais que nunca falaram sobre endometriose para ela. A gente tem um tempo de diagnóstico longo aí, né? Eu queria que você contextualizasse um pouquinho isso, Jaque, pra gente mostrar esse impacto da subnotificação de casos e de quanto é difícil essa mulher chegar ao diagnóstico, né? Bom, vamos de estatísticas, né? 1 a cada 10 mulheres vai ter endometriose. Eu sou 1 em 10.
E Só que já temos estima-se que aqui no Brasil... Pois é, gente, mas será se é 1 em 10 mesmo? Porque a estatística mostra isso, mas eu vejo tanta gente tendo... Tem uma amostra muito enviesada também no consultório, né? Mas a gente trabalha só com isso, praticamente. Então a gente vai ter... Exato. E também a gente precisa dizer que estima-se cerca de 8 anos pra gente descobrir uma endometriose. Gente, o que são 8 anos? E nesses 8 anos, muitas vezes a mulher tem a fertilidade roubada, tem relacionamentos que são destruídos por conta de endometriose, tem cólicas que incapacitam de ir para um trabalho. Então, são coisas que a pessoa vai ouvindo, é só tomar um anticoncepcional, tá tudo normal, e aí vai invalidando, né? Mas eu gosto muito de perguntar pra minha paciente como é a sua endometriose. Por quê? Porque cada uma sente de um jeito. Então, assim, eu posso conversar com 100 mulheres diferentes, cada uma vai ter um jeito. Uma vai sentir dor na relação, outra vai sentir dor quando evacua, outra vai sentir dor ao urinar, outra vai sentir dor só na menstruação, outra vai sentir dor em todas as épocas do ciclo, outra vai ter uma dificuldade de engravidar, não vai nem saber que tem endometriose. Gente, eu nunca tive sintoma, como assim? E aí, outra vai ter, até conseguiu engravidar da primeira, mas aí tá com dificuldade da segunda, e aí descobre, como assim eu tinha endometriose? Então, tem muitas vezes, outras pacientes não sabem que tem endometriose porque ficaram usando anticoncepcional desde os 12 anos de idade. E aí, quando resolve parar, pronto, tá com dor, tá com cólica. E nós temos a irmã da endometriose, que é a adenomiose. Então, tem mulheres que sangram muito, e às vezes elas têm outras comorbidades associadas também, além da endometriose. Então, assim, é uma doença muito complexa que a gente tem que conversar com a paciente para saber como é a endometriose dela, pra gente poder tratar. A mesma forma também nutrição. O que é gatilho, o que não é gatilho de dor. Sim. Então, a gente precisa entender como é que é a endometriose da paciente pra gente poder tratar. Certo. E essa paciente chega no consultório com essas... porque normalmente na nutrição, quando eu recebo essa paciente, vai para gineco, já fala e pede para investigar aqui, e aí é justamente esse o caminho, né? Você começa a encaminhar para que essa paciente faça lá com Luana o mapeamento e rastreia ali os focos para a gente saber exatamente o que é que ela tem de dor, o que é que está acometido, o que é que... Luana, fala um pouquinho para a gente como é que essa paciente chega lá. Então, hoje em dia a gente tem 2 exames elegíveis para diagnóstico de endometriose. A ressonância magnética da pelve e a ultrassonografia com mapeamento de endometriose com preparo intestinal, por via transvaginal. Salvo exceções, algumas pacientes elas precisam fazer, se quiserem fazer pelo método ultrassonográfico, a via transretal, principalmente para pacientes que são virgens. Então, algumas pacientes elas têm fobia, né? Por entrar na máquina de ressonância, e a gente tem a opção de fazer transretal se forem pacientes virgens. E, assim, eu costumo falar que a imagem é igualzinha. A gente consegue diagnosticar do mesmo jeito que se for por via transvaginal. Às vezes a via, ela assusta um pouquinho, porque, eu tô indo por uma via que não é habitual. Mas eu sempre costumo falar para as pacientes, ali você está usando todo dia aquela via, que é a via transretal. E é uma via muito boa, tá? A ressonância magnética, ela tem suas vantagens e desvantagens, como a ultrassonografia também, tá? Uhum. Todos os 2 exames, eles precisam ser feitos por pessoas capacitadas. Ou seja, eu preciso que as pessoas sejam especializadas para ver a imagem de endometriose. Então, não achem que eu vou fazer uma ressonância e vai ver tudo. Ou eu vou fazer um transvaginal com preparo e vai ver tudo. Ainda queria só interromper sua fala para colocar um parêntese, que muitas chegam e dizem assim, mas eu fiz transvaginal a vida inteira e nunca apareceu. Todo dia. Hoje eu tive um exemplo disso, uma paciente que 36 anos já, e quando eu coloco o transdutor, eu já sei se eu vou ver endometriose ou não. Principalmente naquelas pacientes que já têm muita doença. E na hora que eu coloquei, eu falei bem assim, você já fez transvaginal? Alguém já te falou que você tinha endometriose? Ela, doutora, eu sempre sofri de cólica a vida toda. E nunca ninguém me falou. Falei, seu exame acaba aqui e a gente vai fazer um mapeamento. Porque o exame transvaginal vai ser, para ela não vai ser esclarecedor. Eu vou precisar fazer eu vou me aprofundar mais no estudo da pelve dela, né? E assim,
o que é que tem de vantagem a ressonância e o que é que tem de vantagem o transvaginal. Não querendo defender meu método, mas a ultrassonografia transvaginal com preparo, lesões muito pequenas, por exemplo, modificação fibrótica incipiente da doença, a gente vê de uma forma mais esclarecedora do que a ressonância. Doenças no intestino a gente também vê melhor que a ressonância. Agora, a ressonância ela tem um papel muito importante na avaliação dos nervos pélvicos, em pequenos endometriomas. Então, assim, cada um tem sua vantagem e desvantagem. E, assim, a gente precisa quebrar o paradigma de que, assim, um é melhor que o outro, né? A gente precisa entender que o método que vai ser de escolha vai ser de acordo com o que o médico assistente escolher, o que ele achar que é mais confiável e que seja melhor para o paciente, né? Isso, eu digo mais, às vezes a gente precisa dos dois métodos. Às vezes o quadro é tão complexo, mas tão complexo que eu vou ter que pedir os dois. Sim, com certeza. Então, assim, às vezes até são complementares mesmo. Sim. Porque, assim, inclusive, quando a gente vai fazer até a questão de prova, eles botam assim, qual é o método que, assim... É um método padrão ouro. O método padrão ouro para diagnóstico é a videolaparoscopia. Então, é uma cirurgia. Então, você só vai ter certeza que a paciente tem endometriose se você for lá ver. Só que você vai abrir a barriga de todo mundo? Não vai. Antigamente era. Muito tempo atrás, sim. Quando você queria saber que tem endometriose, você abria a barriga, olhava assim, tem mesmo. Aí fechava. Porque não tinha programação cirúrgica, né? Imagina, o exame era olhar. Era. Então, assim, que bom, graças a Deus. Né? A gente tem máquinas cada vez mais avançadas. Nossa, a gente consegue hoje em dia fazer diagnósticos de lesões de 3 milímetros, 2 milímetros. Sim. Sugestivas, claro, né? O diagnóstico, ele vai tanto com os dados clínicos como a imagem. Mas a gente sugere, assim, ninguém vai abrir a paciente para saber se realmente ali é endometriose, mas a gente tem imagens muito sugestivas da doença, né? Aí dá para fazer um rastreio bem legal, né? Vamos falar um pouquinho dos desafios no consultório, Jaque. Como abordar essa questão da dor com a paciente, né? Como é que você consegue pacientes que, como a gente falou, acham que fizeram ali os exames a vida inteira e que teria a obrigação de ter chegado no diagnóstico e que não vão chegar sem o mapeamento ou sem a ressonância. Como é que se comporta isso? Acho que primeiro a gente tem que sempre dar informações, né? Que as pessoas às vezes não têm informação. Como é que, assim, poxa, eu faço o transvaginal, confio no profissional, e daqui a pouco, como é que aquele transvaginal não vale mais? Como assim? Então, assim, a gente vai explicando que, assim, olha, não é que estava ruim aquele exame, não é que está errado aquele exame, mas é um exame que não vai ter uma acurácia, o especialista no ultrassom, ele não está especializado em endometriose, tem algumas pessoas que laudam ressonância, eles fazem laudos excelentes de crânio, de outras partes do corpo, e às vezes da pelve nem tanto assim, e tudo bem, gente, a gente tem várias especialidades na medicina justamente para isso mesmo, porque a gente não significa que, porque eu sou excelente no crânio, eu não sou boa na pelve. Não, a pessoa pode realmente ser referência em cada parte, né? E a gente sabe disso. Então, eu preciso explicar isso para paciente para não gerar uma certa revolta, porque tem uma sensação de, poxa, como é que eu passei por tantos profissionais e eu agora tenho endometriose, como assim? Então, assim, é uma sensação muito ruim de você descobrir um diagnóstico tardio. E a gente tem que explicar com muito carinho e entender. E aí, assim, entender também quais são os sintomas. Alguns sintomas realmente são... Deixa passar mesmo. Pessoas que às vezes não estão sentindo dor nenhuma. Às vezes falam assim, nossa, eu já vi, você é exagerada porque você pede mapeamento pra todo mundo. Gente, sentir dor não é normal. Não é. As pessoas normalizam as dores. Porque é normal sentir dor na relação. Porque é normal faltar o trabalho por cólica. Porque mulher é assim mesmo. E vai deixando, e cada vez tendo piores qualidades de vida, vivendo mal. Uma fadiga absurda. Hoje eu atendi uma paciente que ela me disse assim, tem dias que eu não tô conseguindo andar, mas assim, eu sei que é familiar, que é da minha genética, porque toda a minha família tem problema de coluna, muscular. E aí a minha dor no ciático é da minha coluna, e ela falando, e ela tem... É da endometriose, e ela já tem o mapeamento, e ela já fez todo, e aí eu disse assim, mas a gente já conversou várias vezes e ela, eu mas sempre esqueço que pode estar ligada à endometriose, essa dor.
E ela continua acreditando. Eu falo, não, depende se tiver comprimindo aí algum nervo, ou se for do próprio ciático, e vai estar. E ela tá insistindo que é de uma questão familiar, que ela tem um problema na coluna. Agora, ela não deixa de estar errado, porque a endometriose também tem herança familiar, sabe? Temos 20% de associação genética. Então, assim, às vezes, a mãe não foi rastreada. O que acontece é o seguinte, gente, tem realmente essa associação genética. Então, o que acontece? Temos 20% de associação genética. Sim. E aí, o que acontece? A avó morria de cólica, era normal. Aí ela passou pra mãe dizendo que era tudo bem. Sentir cólica, morrer. A avó paria. Exato. Não deu tempo de poder... Exato. Sintomas, exato. Né? E aí, a mãe teve e é normal. E aí, a filha também não gosta. Também, tipo, não tem relação, não gosta, tem dor, tudo isso aqui. E fica, é normal, minha família, todo mundo é assim. Eu já atendi... Assim, eu atendi mãe, foi muito legal, eu pude atender 3 gerações, elas vêm juntas pro consultório. Então eu atendo 3 gerações e todo mundo, cada uma em uma fase da vida, né? Eu tenho a avó, que tá na menopausa, eu tenho a mãe, que ela tá, né, já teve filho, tá tranquila, mas sente cólica, e tem a menininha mais nova, que ela começou a menstruar e tá morrendo de dor. E todo mundo tem endometriose, tá bom? Então, assim, não deixa de estar meio que certa aí, né? Tem a nossa familiar. Mas, assim, foi normalizado. E essas meninas, essa família toda descobriu endometriose dessa forma. Vai fazer reposição hormonal. Existe uma reposição hormonal específica para quem tem endometriose. Então, a gente não pode passar qualquer dose, as doses padrão. Às vezes, a gente precisa fazer um acompanhamento muito mais acurado. E aí, eu pergunto, como é que era a sua menstruação no passado? Gente, por que eu vou ter que perguntar isso pra uma pessoa na menopausa? Tem que perguntar. Por quê? Porque pode ter uma ativação da endometriose na menopausa. Nossa. A gente tem uma paciente de 70 anos. 70 anos. Na verdade, ela foi fazer uma colonoscopia. E aí, na coluna, o médico percebeu que tinha um estreitamento no lúmen do intestino que era por dentro da pelve. E aí ele solicitou um mapeamento de endometriose. Ela nunca teve sintoma. A filha dela tem endometriose extremamente, que eu também fiz o mapeamento da filha dela. E aí, quando eu fui ver ela, eu fiquei assim, foi uma das maiores lesões que eu já peguei na minha vida. Ela tinha uma endometriose já chegando em submucosa, já próxima à mucosa, e era quase 15 centímetros de lesão do intestino. E ela nunca teve sintoma algum. Nunca. Ela disse, não tem como eu ter essa doença. Ela agora é paciente de Dani também, porque tá. E ela é celíaca, inclusive, ela diz assim, eu não tenho sintoma, mas ela tem um monte de sintoma, mas ela disse que não. Foi um dos casos mais, assim, que eu até tô pensando em postar, ou fazer um paper aí, porque a gente até pensou na possibilidade de ter tido uma reativação da doença, né? Porque pode acontecer, né? É raro, mas 3% das pacientes que têm menopausa, elas podem, e sem reposição hormonal, tá? Elas podem, mesmo sem reposição hormonal, ativar a endometriose. Sim. Porque a gente sabe também que o que acontece? A ativação vai pelo excesso de estrogênio. Na nossa menacme, ou seja, quando a gente está menstruando, a gente tem o estradiol dos ovários. Sim. E quando a gente está na menopausa, a gente tem predominância de estrona, que é o estrogênio da gordura. Uhum. Então, o que acontece? A gente, por mais que a mulher na menopausa ela não esteja mais produzindo o estradiol, ela produz estrona. E essa estrona em excesso, ela pode causar nódulos mamários, ela pode causar outras coisas, inclusive reativar a endometriose. De foco, exatamente. Eu ia pedir pra gente falar de situações incomuns, mas acabou entrando no... Não, vale a pena ressaltar que eu percebo que muitas pacientes, quando eu faço diagnóstico, algumas delas têm plaquinhas. E a gente vê alguns foquinhos e elas acabam dizendo, não, mas como pode? Eu tenho uma dor tão grande. E só essa plaquinha aí, eu sempre falo para as pacientes, nunca subestime sua dor em relação ao que a gente vê na imagem. Porque tem gente que tem uma doença muito extensa, e aí pode ter tido já uma desnervação neurológica naquela pelve que a paciente não sente dor nenhuma. Eu tenho uma paciente de um mapeamento seu, inclusive, não sei se você vai lembrar quem é, mas ela tem 57 focos. E ela
é assintomática. A grande maioria das pacientes que tem muita doença, principalmente doença muito profunda, que chega a nervo pélvico. 2 gestações. E aí as pacientes, elas falam, mas é muito pequeno o meu foco para tanta dor. Eu falei, não, mas entenda que a doença, ela tem uma origem multifatorial, né? Existe a parte inflamatória, existe muitas coisas que podem piorar a sua dor. Não é só aquilo que eu tô vendo que vai dizer o quanto sua dor entendeu? Eu acho que você pega muito isso, né, Jaque? Vê foco, não vê dor. Falo logo isso, porque a pessoa fica desapontada. Mas é só 1 centímetro, eu tô com dor, essa dor toda. Parece que tem uma pata de elefante na minha barriga. E é isso mesmo. Não é quem vê foco não vê dor. E aí a gente precisa também avaliar outras coisas. Porque o que acontece? A endometriose, como ela tem um componente imunológico, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela tem várias coisas, vários achados imunológicos. Apesar da gente não chamar a endometriose como uma doença autoimune, mas a gente sabe que tem um fundo imunológico, sim. Bem associado com muitas doenças autoimunes. Fibromialgia, doença celíaca, tireoidite de Hashimoto. Tudo tá muito... O intestino, coitado. O intestino já E aí, assim, ela tinha todos os comemorativos. É um caso bem complexo. E é isso, gente. A gente tem que pensar também que, às vezes, tem outras coisas que podem piorar a endometriose. Aliás, aquele foco que pode ser, por exemplo, ela tem uma intolerância a glúten, lactose, ela não sabe. E ela tá comendo todos os dias o pãozinho dela com queijo. E ela acha que tá bom. E não é bem assim. E aí, peraí, calma, vamos cuidar de tudo. E às vezes, por exemplo, ela tem uma fibromialgia associada a uma endometriose e ela fica dizendo, não é da endometriose não, mas ela pode ter a fibromialgia também, que pode estar gerando isso. Exatamente. Quando essa paciente não tem a indicação cirúrgica, né? Muitas pacientes, elas acabam vindo, aí a gente percebe que elas vêm, descobrem, aí se assustam com o diagnóstico, principalmente, eu digo que o melhor tipo de paciente é a tentante, porque ela tá ali muito disciplinada, muito, né? É uma paciente, mas normalmente, e principalmente a mulher que não sente dor, ela é uma paciente que é muito difícil da gente colocar na cabecinha dela a importância dela ter esse cuidado, dela ter essa atenção. E muitas vezes, quando ela atinge ali, pelo menos o que acontece comigo no consultório, quando ela atinge ali um nível de, comecei a viver melhor, agora sair, aí ela some e acha que a doença, e aí depois ela retorna, eu digo, depois a gente se encontra e vai... Provavelmente ela vem muito pior, né? Isso deve acontecer muito lá e Luana com certeza pega as imagens depois pior, mas isso deve acontecer muito como queixa regular lá no consultório. É muito triste, porque a gente está diante de uma doença que ela tem, muitas vezes, um caráter de progressão, né? Então, a pessoa pode muito bem agora, nesse momento, tá bem, e aí, daqui a pouco, ela não fez o tratamento, ela descobriu, é pequeno o foco, tá tudo bem, eu não sinto nada não vou cuidar não. E aí... volta, eu tenho alguns casos que é triste, porque a pessoa, não tem uma indicação cirúrgica nenhuma naquele momento, a gente passa todas as recomendações, ela faz, e daqui a pouco ela some, 1, 2 anos, tem um caso recente, 2 anos, ela não fez nada daquilo que foi recomendado, nada, não fez atividade física, não se alimentou, nada, porque ela não tava com dor. Ela só queria engravidar, ela não conseguiu, aí tava meio na dúvida, aquele tipo, eu quero, mas não quero, Deus me livre, quem me dera, e ficou na dúvida se queria engravidar, e aí assim, foi deixando. Era nova também, então assim, foi deixando. Quando chegou no consultório, fez até mapeamento com o Ana, chegou, tava com focos que não tinha mais pra eu chegar pra ela e falar, você vai ficar aqui fazendo tratamento clínico comigo, não vai, eu vou precisar encaminhar pra cirurgia, é claro que eu vou precisar. Então assim, eu gosto de dizer, existem critérios absolutos e critérios relativos. Então, a gente vai conversando. Então, no caso, era critério absoluto mesmo. Eu não tinha nem conversa. Então, poxa, uma coisa que poderia, de repente, a gente conseguir frear, ou até não ter. É triste, é muito triste. Então, assim, para poder passar consciência para as pessoas, para os pacientes, é complexo, porque também vai do querer, vai da motivação também. A gente entende que às vezes a pessoa não tá motivada, a pessoa que não tá com dor, ela não tá motivada para tratar. E porque também o tratamento é tão complexo que envolve mudança no estilo de vida às vezes muito difíceis de serem. Exato. E assim, mas eu gosto de dizer, vai no passo a passo, vai devagar. Eu tô lhe dando tudo que você tem que fazer, eu sei que assusta. Mas se você não fez atividade física nenhuma, você começou a fazer 3 vezes na semana uma caminhadinha, você já tá vencendo. Já tá vencendo. Já tem um ponto. Eu peguei recentemente uma paciente que ela fez um mapeamento comigo.
tinha lesões intestinais, tinha um bloqueio parcial da pelve, e aí ela resolveu fazer um tratamento alternativo. É um tratamento não médico, que não tem um profissional médico atuando. E quando ela me voltou, com 1 ano depois, ela veio com o esposo dela. Aí o esposo disse bem assim, eu quero ver se deu certo esse tratamento. Nossa, ela voltou com doença, até no diafragma ela voltou, que eu não tinha visto, foi. Tava num nível assim que já tinha bloqueado a pelve toda, já tinha lesão em diafragma, em ilho. E eu disse, não acredito que você fez isso. Já era cirúrgico o caso dela, mas aí ela resolveu fazer. Conseguiu agravar, infelizmente. É, muito triste. E a gente consegue ver, assim, como o preparo clínico, né? As pacientes que aderem, né? Conseguem aderir, como o Jaque falou, a mudança do estilo de vida, entender, assim. Eu sempre falo para a paciente ressignificar. Eu digo, você provavelmente não estaria aqui comigo se você não tivesse endometriose. Então, vamos aproveitar e vamos ressignificar isso e começar a ter esse cuidado, esse olhar para você. E como já que falou, a gente ir traçando metas, né? Metas pequenas até conseguir chegar. Porque a mudança do estilo de vida não adianta a gente achar que vai desmoronar tudo e reconstruir de uma hora para outra e que a pessoa vai conseguir aderir, né, a isso. Mas elas melhoram muito, muito no tratamento clínico, né? E quando a gente começa, a paciente normalmente chega com muita hipovitaminose, com muita, né, ela chega com tanta queixa, que com abordagens, assim, até simples, né, a gente consegue ir ajustando ali, dando qualidade de vida a ela, que eu digo assim, pega a sua endometriose, finge que é sua bonequinha e adota ela e passa a vida inteira, assim, cuidando dela, sua melhor amiga a partir de agora, porque foi assim que eu consegui fazer com a minha. É uma reeducação, né? Tanto no estilo de vida como alimentar. É um novo estilo de vida. Exatamente. Né? Adota isso e começa a praticar o que você não conseguia. Às vezes é uma paciente com muito peso, que quando... eu sempre falo isso, se não fosse a endometriose, você não estaria aqui. Essa obesidade vai agravar muito, né? A gente tá falando aí de 2 doenças inflamatórias, então vamos aproveitar para já tratar as 2 de uma vez. Eu queria que Luana falasse um pouquinho das limitações, né, desses exames comuns e por que o diagnóstico pode ser pedido nos exames de rotina, como o Jaque falou mesmo. Eu sempre costumo falar que acho que todo médico que faz ultrassom merecia saber identificar pelo menos a lesão que está ali, que 85% dos casos das lesões de endometriose, elas estão atrás do colo do útero. São lesões retrocervicais. Aquele local, saiu um paper do grupo IDEA, que é um grupo internacionalmente conhecido em endometriose. Existem vários membros da Itália, de toda a Europa. E eles lançaram um paper para as pessoas, para os médicos ultrassonografistas conhecerem a doença. Pelo menos dizer assim, aqui tem alguma coisa. Vou encaminhar para uma pessoa especialista. E assim, eu costumo falar que quando as pacientes fazem transvaginais simples, se ela tiver a sorte de pegar alguém que já fez um curso e dizer assim, já vi o que é a doença, elas acabam diminuindo esse tempo de diagnóstico, né? Então assim, lá, quando eu faço exame simples no interior, eu sempre olho. Sempre faço um protocolozinho bem rápido. Aí eu queria saber também uma coisa. A adenomiose, ela é mais fácil? A adenomiose, qualquer ultrassom transvaginal acha? Qualquer exame transvaginal simples, a gente consegue identificar a doença, tá? Não precisa de um preparo específico. Claro que algumas lesões, por exemplo, intestinal, se for um local específico, a gente não conhece. Mas a lesão, ela normalmente tem origem naquele local ali, retrocervical. É onde a gente ainda não sabe por quê. Porque se é o fluido peritoneal, se é a menstruação retrógrada, se é o que faz a doença começar ali naquele local, qualquer exame pode ver. A adenomiose, ela acaba sendo mais diagnosticada, por quê? Porque já são achados ultrassonográficos estabelecidos. Então, eu tenho sinais diretos e indiretos da doença.
É claro que às vezes as pessoas fazem diagnósticos, mas pode não ter achados diretos e indiretos da doença, mas são diagnósticos estabelecidos. A endometriose profunda não, ela precisa de um olhar mais aprimorado, um olhar mais atento e mais especializado, entende? E eu acho assim que se todo mundo pudesse, pelo menos, assistir uma aulinha daquelas lesões mais específicas, mais típicas da doença, e dissesse assim, essa pessoa eu vou encaminhar, a gente teria muito mais diagnósticos, e eu acho que essa estatística, ela subiria muito. Não esperar para ter a dúvida, né? Já encaminhar. Eu faço agendas de exame simples, e eu vou te dizer, a estatística é muito maior. No meu consultório. Eu acho que chega a 4 a cada 10 mulheres ter a doença. Acredito. E assim, hoje o meu Instagram ainda é muito pequeno, mas tipo, quando a gente começa a falar, a quantidade de pessoas que se levantam, eu imagino o de Jaque, que tem um número de seguidores muito grande, mas assim, quando a gente começa a falar nos sintomas, a quantidade de mulheres que se levantam assim, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tenho isso. Sim. Como é que eu nunca pensei nisso? Porque quando eu comecei a falar de endometriose no Instagram, eu ficava assustada. Eu dizia... no começo eu ficava um pouco tímida de falar. Depois eu percebi que realmente a gente ajuda ali falando, porque elas começam a se identificar o tempo inteiro com os sintomas, principalmente com os sintomas mais... eu tive uma paciente esses dias que eram sintomas urinários, né? E aí ela tinha uma frequência de despertar noturno e várias vezes. E tive outra paciente que que a mãe, a filha e a neta tinham o que parecia ser uma infecção urinária. De repetição. De repetição. E aí ela dizia exatamente isso. Não, é da minha família. A minha mãe teve, eu tenho. E a minha filha tá ficando mocinha agora e ela tem a mesma coisa. E era endometriose. Então, assim, quando a gente vai falando, vai despertando nelas mesmo, né? Já que faz esse papel aí incrível de conscientização ali em rede social, porque a gente acaba atingindo muita mulher. E eu sempre falo em todos os meus episódios, tem muita gente ruim falando, né? Então, quem é bom precisa falar, precisa aparecer, porque senão a informação ruim é que fica difundida, né? Então, como na internet a gente acha de tudo, a gente precisa falar mesmo para atingir essa galera. Fale aí pra gente, já que você que é lá assídua, que consegue... Com certeza. E assim, como criadora de conteúdo, eu fico pensando assim, mas eu já falei sobre isso. Aí eu posto minha caixinha, sempre no meu perfil tem caixinha. Eu boto e respondo as perguntas das seguidoras. E aí assim, mas eu já respondi isso ontem. Tudo bem, eu vou responder de novo. Fica um pouco repetitivo, mas é porque é muito comum, as dúvidas sempre são as mesmas. Muitas vezes as pessoas querem contar um caso, aconteceu comigo, eu tentei engravidar, não consegui, quando eu fui ver eu tinha endometriose, assisti de repetição, e assim, eu fico muito feliz que a mídia tem realmente falado cada vez mais sobre endometriose. Eu acredito muito que também tem a questão da cantora Anitta, que ficou muito famosa. Sim. Ela realmente foi assim, um grande marco, porque ela começou, não sei se vocês lembram, mas ela começou falando que quando ela tinha relação, ela sentia muita infecção urinária. Sim. Isso é possível, beleza. Só que ela sentia demais. Aí depois, no outro ano, ela foi falar que tinha endometriose. Será que essa infecção urinária dela já não tinha relação com endometriose? Não sei o caso, mas eu imaginei. Ela tornou público o caso dela, então a gente pode pensar. E aí, depois disso, várias outras pessoas, Larissa Manoela. Então, é muito legal a gente poder ter artistas que a gente conhece, admira, gosta, e fala assim, nossa, ela também tem. Ah, será se eu tenho também? E aí, no momento que a gente fala como um profissional e a gente é nutricionista, ultrassonografista, eu sou ginecologista. No momento que a gente fala, as pessoas começam a seguir e falam, a se identificar. Ei, eu tenho isso também. Nossa, eu vou para consulta, eu vou marcar consulta. Eu faço consulta online, eu atendo em outros países também, e o pessoal vem e assim, gente, endometriose tá no mundo inteiro. Então, assim, tem pacientes de outros países que me procuram para tratar endometriose e a gente tá tratando a endometriose dessas pacientes e a gente consegue ver resultados maravilhosos. Então, assim,
é possível sim tratar, e que bom que a gente tem falado, e a gente tem que falar mesmo, cada vez mais, mesmo que a gente soe às vezes repetitivo, mas a gente precisa trazer as informações. E vou dizer, aqui no Brasil a gente tem uma linha de diagnóstico muito mais eficiente do que fora do país, mesmo, né? Inclusive, tempo. Eu atendo muitas pacientes de fora, acho que pacientes suas também. Já atendi da Suíça, de Portugal, dos Estados Unidos, que moram lá e vêm fazer exames aqui porque tem uma assistência muito melhor, né? Exato. A gente atende, na verdade, muitas brasileiras que moram no exterior. Que moram no exterior, e aí, verdade. Elas têm a oportunidade de vir aqui pro Brasil durante as suas férias, para visitar a família. E aí, nisso, a gente fala, aproveita para fazer todos os exames. Porque, às vezes, a gente vai, aí pede pro médico, o que acontece? A ponte, né? A gente faz um relatório, às vezes, né, em inglês, porque tem outra língua, a gente passa o relatório pro family doctor, o médico da família. E aí, o médico da família, geralmente, acata ou não acata, me deixa à disposição com e-mail, com telefone, com tudo. Às vezes recebo, às vezes não recebo. E aí, a gente pede. Aí, às vezes, vem um ultrassom muito... Ontem eu peguei, assim, o paciente era de Portugal, ela tinha um ultrassom, assim, que o útero era medido em 2 dimensões. Eu não sei, uma folha de papel esse útero, né? Porque o útero, até onde eu saiba, tem que ter 3 dimensões. Mas assim... Tem que ter volume. Nossa, é muito ruim mesmo. Mas aí, o que a gente precisa dizer? O que vai ser o norte, se a paciente não puder vir para o Brasil, né? A gente vai tratar a dor, a gente vai tratar a cólica, a gente vai tratar os sintomas. A gente não vai deixar de tratar e falar, olha, não tem ultrassom, então não vou tratar não, fica aí com sua dor. Nunca, jamais. E a gente não normaliza, a gente precisa ajudar essa paciente a ter qualidade de vida e a gente pulsa aí. E também, já que eu acho assim, que às vezes o exame não é satisfatório, às vezes não encontra endometriose, mesmo assim a paciente vai ser tratada, independente disso, né? Pela avaliação clínica, a gineco também vai... Com certeza, porque às vezes a paciente fala assim, mas eu tenho dor. Eu falei, mas eu não achei aqui, não quer dizer que você não tenha a doença. Você pode até ter a doença. Ou você pode ter alguma outra coisa associada. O que já que faz com maestria é tratar a paciente de forma holística. Eu preciso saber quais são os sintomas. Eu não vou tratar a paciente por exame. O exame, na verdade, ele vem para estadiar a doença. É para saber o quanto essa doença, se ela precisa de uma atenção, se ela precisa de um atendimento cirúrgico ou não. Mas, assim, dizer que tem ou não tem vai de acordo com os dados clínicos da paciente, né? É como nossos professores da UFES mesmo, da Federal, eles falavam pra gente. A gente não trata exame, a gente trata paciente. Gente, eu aprendi quando era uma garota na faculdade. Isso mesmo. E a máxima é essa mesmo. Não é porque o exame tá mostrando que assim, que não tem nada, que a paciente morrendo de dor, eu vou chegar e falar, não, tá tudo bem. Não, você tem dor, peraí, vamos lá. Geralmente, o que acontece? Quando a paciente tem a dor, ela não é uma dor totalmente, tipo, já fez o exame de endometriose, não tem nada. Geralmente eu puxo um pouco pro intestino, porque tá muito próximo, né? Então, assim, minha gente, não tá lá, vamos pro... Não é minha... A pelve é envolvida pelo intestino, né? Exato, eu vou dando uma olhada no intestino também nessa situação. Sim. E aí, é muito comum eu achar algum grau de intolerância. E a paciente ter muita melhora. Ou até SIBO também, a gente pode achar SIBO. Então, já que tá desse jeito assim, então peraí. E aí, o que acontece? Já aconteceu várias vezes, Minha gente, foi só tirar o leite, que separou tudo. Mas por quê? Mas eu sentia dor perto da menstruação. Gente, veja só. Perto da menstruação, a gente tem um aumento de prostaglandinas. Sim. Então, o que acontece? O intestino já fica um pouco bagunçado perto da menstruação. Então, se você já vai comer, e TPM às vezes dá vontade louca de comer doce. Aí, se você já vai comer um monte de doce, já vai ter a prostaglandina lá, e você tem intolerância... Bum, acabou. Aí vai ter confundido como endometriose. Não precisa ter mais nada pra... Exato, não precisa ser endo, né? Mas é claro que a gente sempre, né, eu puxo pra minha área, a gente sabe que às vezes é muito subdiagnosticada e a gente vai avaliar a endometriose, mas eu não esqueço do intestino não, porque não tem como não. São associações frequentes. Né? E principalmente que até nessa mulher com endometriose, a gente sempre começa pelo intestino e sempre dá certo, porque
é ali que tá metabolizando, né, e que tá excretando e que tá arrumando a bagunça toda. Então, eu sempre falo assim, vamos fazer uns acordos aqui. Aí tem gente que melhora tanto que com algumas exclusões, apesar de não ser, de desmistificar, assim, de que o tratamento o que é bom para um não é bom para todo mundo. Então, não é porque para fulano foi interessante excluir que é para todo mundo a exclusão, né? Porque eu tenho uma paciente que ela veio para mim, ela tem 14 anos e ela veio desnutrida, né? Desnutrida de tanta exclusão que o profissional fez. E aí, através dela, a mãe descobriu que tem endometriose e a mãe diz assim, eu não sinto nada, mas assim, minha filha sofreu tanto que ela acabou descobrindo e viu que podia ter esse fundo, né, de genética, e quando foi pesquisar tinha também. Mas a paciente chegou desnutrida de tanta restrição que foi feita e ficou um tempo a gente reabilitando e reensinando a paciente a comer. Nossa. Né? E uma menina. Então, assim, o que é bom para um não é necessariamente bom para todo mundo, mas muitas mulheres, quando excluem, aí depois eu falo assim, ó, agora a gente pode evoluir um pouquinho a dieta e, ai, mas eu tô tão bem que eu não quero não. Deus me livre, eu não quero botar de volta de jeito nenhum. Deixa aí, ok. A gente segue, porque realmente ela teve melhora clínica, né? E às vezes com o leite, ou com o glúten, ou só com a farinha de trigo já muda, né? Eu digo assim, às vezes não vai ser o glúten em si, né? Mas quando você começa a cortar, quando eu peço ao paciente, às vezes assim, corta a farinha de trigo, aí ali ela já corta ultraprocessado, aí ali ela já corta salgadinho, ali ela já corta bolo, biscoito, ela já corta tanta coisa, ela já vai procurar, né, opções mais saudáveis, que muitas vezes acontece com glúten também isso, né? Sim. Ah, eu tirei glúten, aí eu digo, e como foi que ficou sua alimentação? Não, para não comer glúten agora eu tô tendo que comer fruta, né, tô tendo que... Ah, não tem como não melhorar, né? Substituir. Não tem como. Você foi procurar estratégia que não tem como. Pois é, saiu um artigo no JAMA Network no começo do ano, em fevereiro, falando sobre a importância da nutrição no tratamento da endometriose. É claro que a gente não vai dizer para todo mundo que tem que ser tudo excluído, todo mundo vai excluir todo o tempo todo. Mas foi mostrado o benefício de, por exemplo, exclusão de leite, 46% de melhora. Glúten, 43%. Então, álcool, também temos melhora. Então, assim, gente, a gente sabe disso. Então, o que é o basicão? Eu passo a informação, corta, vai para Nutri, e o que acontece? Vai administrando. Então, assim, vai depois reintroduzindo, vai vendo o que é gatilho. Exatamente. E o que não é gatilho. E aí, isso tem que aprender a comer, né? Por isso que eu digo, assim, para paciente, o importante é você se conhecer. Enquanto você não tirar, você não vai conseguir se conhecer. Sim. Então, depois que você se conhecer, que você começa hoje, a paciente que eu atendi, né, que relatou a questão de ciático, aí ela falou assim, não aguento mais a minha mente, eu tenho uma névoa, é inflamação, né? A gente sabe que a gente tá tratando de uma doença inflamatória, de uma doença sistêmica. Então, assim, e aí foi o que eu perguntei para ela. Eu digo assim, que em alguns momentos a gente precisa até demitir a paciente, se for preciso. E aí eu perguntei para ela, quando é que que o marido dela me perguntou assim, ela não tá disposta a largar o chá verde, mas o chá verde era a Heineken. Aí eu disse, e eu acreditando que era o chá verde. Aí o chá verde era a Heineken. O quanto você tá disposta a fazer por você, né? Porque, assim, se em algum momento você perceber que você realmente não tá disposta, não adianta. Sim. Não adianta, eu não vou conseguir te ajudar. Eu vou conseguir te passar todas as orientações, mas se você não colocar em prática, se você não entender a importância da atividade física, do sono restaurador, de gerenciar estresse, né? Gerenciar estresse. Aí, hoje em dia, aí todo mundo diz assim, como é que eu vou gerenciar estresse? Gente, temos protocolos disso. Exercício de respiração, meditação, a própria atividade física, o sono, a higiene do sono. Gente, é muito difícil. Realmente, assim,
se afastar de tela. Gente, a gente não sabe. Tudo é muito difícil. Mas vamos lá, você quer dormir bem? Hoje em dia, assim, a gente tem estímulos que antigamente a gente não tinha. Exatamente. Então, você quer dormir bem? Vamos lá, tira o celular, tira as telas, exercício de respiração. Exatamente. Então, tem como gerenciar o estresse, sim. Eu sei que é um desafio enorme, tá? Mas temos recursos e temos também psicólogos, né? Profissional, a gente tem profissionais que podem, terapia salva vidas. Então, a gente sabe, até mesmo, tipo assim, eu não estou motivada para fazer nada. Não estou motivada para fazer a sua dieta, ou ir para ginecologista, ou fazer qualquer tipo de coisa. Um psicólogo ajuda a entender o porquê. Entendeu? Porque, assim, de repente tem ganhos secundários aqui nessa história também. É muito difícil dizer, mas tem um relacionamento muito ruim. Ainda há pouco eu atendi um paciente exatamente assim. Tinha um relacionamento muito ruim com o parceiro, em relação a várias coisas. E aí ela não queria ter relação com o parceiro porque tinha briga, traição, não gostava do parceiro, enfim. Mas estava com ele, o relacionamento... A doença virou uma muleta. E assim, não ter relação... Eu tenho endometriose, eu sinto dor na relação. Era... aspas, muito aspas, gente. Não sei se vocês conseguem compreender agora, mas era bom ter endometriose não tratada. Então, assim, peraí, gente. Então, assim, vamos conversar com essa paciente. Precisamos de um psicólogo aqui para tentar entender o porquê desse relacionamento é tão ruim que ela não quer nem se tratar. Né? Então, assim, a gente precisa muito também de construir, tentar entender o porquê da paciente não querer se tratar. O que tá por trás desse chá verde que ela tá querendo tomar? O que ela tá querendo compensar? Qual é a falta que ela tá querendo compensar? E são coisas que precisam ser tratadas. Qual é o da paciente? Então, às vezes a gente tem que perguntar, vem cá, por que você bebe? O que você sente quando você bebe? Qual é a sua felicidade? Por que você tá botando essa... Às vezes a gente pode transferir aquela felicidade. É aquela coisa do, eu tive um dia difícil, eu mereço uma pizza. Meu Deus. Então, assim, peraí, calma. Você merece, você pode fazer o quê? Tomar um banho relaxante, assistir uma boa série, deitar num lençol gostoso. Seu quarto tá cheiroso, né? A gente fazer as unhas, fazer uma compra. Gente, cuidado, gente. Tirar aquele carrinho que tá ali pronto, pagar aquele carrinho ali que ficou ali pronto 2 meses, né? Mas é justamente isso, buscar alternativas, e a terapia tá aí para ajudar a gente, né? Por isso que eu falo assim, que todo mundo tá enfrentando selvas, né? A gente não tá enfrentando leões, a gente tá enfrentando selvas. Então, se a gente for buscar para cada problema uma desculpa, a gente não vai tratar nada. Sim, porque sempre tem uma desculpa. Sempre uma desculpa. É impossível gerenciar estresse, impossível tempo, impossível... Sempre vai ter um problema para cada solução. Então, eu sempre pergunto ao paciente assim, o que é que você está disposta, né? Agora, assim, porque principalmente essa paciente que está sintomática, é muito difícil colocar, né, nessa cabecinha. Ou então, assim, uma paciente que tem desejo de gestar e às vezes, semana passada eu recebi uma paciente no consultório que eu digo a ela assim, 12% das mulheres com endometriose não tem queixa, problemas relacionados à ansiedade e depressão, né? E aí, na anamnese dela, ela super tranquila, tudo que era relacionado a isso era de tranquilidade, mas na consulta ela estava em pânico, porque tinha recebido o diagnóstico. E aí ela estava em pânico, porque ela disse, eu não quero engravidar, mas eu não quero engravidar agora. Sim. E aí, eu tô morrendo de medo. Informação. O que a gente precisa de informação, porque informação é libertador. Se você começa a fazer a entender como é que seu corpo tá, o que é que tem de foco aí, e ela estava extremamente preocupada porque ela tinha endometrioma, e aí ela... É um dos maiores questionamentos das pacientes, né? Quando fazem o diagnóstico, será que eu vou poder ser mãe? Sim. Né? E a gente sabe que a infertilidade, ela responde a 50% dos casos de endometriose. Então, os outros 50% tá aí. Claro que, assim, o fator tubário é um fator importante, né? Para quem tem endometriose. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte, às vezes os pacientes querem fazer a gente tem um protocolo de exames que se chama Ultrafert, que ele faz a avaliação das principais causas de infertilidade relacionadas à parte morfológica, né? Então, assim, eu consigo fazer diagnóstico de malformações, consigo fazer o diagnóstico da endometriose, porque está incluído o mapeamento de endometriose,
consigo fazer a contagem da reserva ovariana, que já que sabe o quanto é importante, né? Às vezes ligo o sinalzinho de alerta para paciente, gente, tá acontecendo alguma coisa, meu corpo não tá respondendo mais como deveria, né? E além disso, a gente avalia as trompas, que é um dos principais fatores de infertilidade, que é o fator tubário. Exato. E aí, a gente percebe que muitas pacientes chegam lá com muito medo em relação ao diagnóstico de endometriose, justamente por isso, porque será que eu nunca vou poder ser mãe? E hoje em dia a gente tem vários recursos para tentar fazer esse diagnóstico e depois encaminhar para o serviço especializado e tentar conseguir atingir o objetivo maior, né? E também, assim, conscientizar essa mulher de que não é porque ela tem endometriose que ela vai ser infértil, porque tudo já evoluiu para, né, vai fazer o tratamento, se for o tratamento clínico, se for, se precisar desobstruir, se precisar de algum tratamento cirúrgico, mas ela provavelmente... Eu sempre falo assim, tem útero, tendo útero você vai ser mãe, de uma forma ou de outra. Tem que avaliar bem o caso, porque assim, existem vários casos, a gente sabe que 40% das pacientes que têm endometriose, de fato, vão ter dificuldade de engravidar. Vamos ser otimistas, gente, 60% não vai. A gente precisa fazer um preparo muito bem feito para poder engravidar. A gente precisa, muitas vezes a paciente já tentou engravidar e não conseguiu, ela já vem pra gente desse jeito, né? Não vem tipo, eu quero engravidar. É raro acontecer isso. E a gente precisa, na verdade, avaliar o que tá impedindo. Então, o exame da trompa, o exame da reserva ovariana. A gente sabe que, infelizmente, a endometriose, pelo estresse oxidativo, pela inflamação, reduz a fertilidade. Então, eu acabo pegando pacientes, às vezes, que tem a sua fertilidade muito reduzida para a idade, e você leva até um susto. Eu, às vezes, peço hormônio antimileriano, vejo contagem de folículo e falo assim, peraí, gente, uma pessoa de 27 anos tá com uma reserva tão baixa assim. Acontece. Eu não tô dizendo todo mundo, mas acontece. E a gente precisa entender que a gente precisa mudar o estilo de vida, reduzir o estresse oxidativo, reduzir a inflamação para poder aumentar a chance. E a gente também não pode perder tempo. Exatamente. Porque o tempo é fertilidade. Então, o que acontece? Temos que ter um protocolo, você vai tentar até tal momento natural, vamos preparar o corpo, vai fazer as tentativas, não esquecer de ver, avaliar o parceiro também, porque acontece muito das mulheres de endometriose tomarem a acontece. Eu não consigo e tudo, e quando a gente vai avaliar o parceiro também não pode, tá? Então, assim, vamos botar o pingo nos is aqui, chamar os parceiros para eles fazerem também o exame, porque muitas vezes tem esse viés. Sim. Aí tá, a gente vai avaliando o casal e a gente precisa avaliar essa situação. O que tá impedindo? Tá, arrumou a casa toda, tentou 6 meses, não conseguiu, indução de ovulação, vamos tentar induzir. Não tá conseguindo, aí tem que ir para um recurso mais avançado, né? Se as trompas não têm passagem, fertilização in vitro. Então, precisamos avaliar. Eu vou passar por uma cirurgia, digamos que agora vamos mudar o caso. Então, assim, em relação ao pessoal que tá tentando e não tá conseguindo, avaliar o porquê de não estar conseguindo. Existem casos que a gente vai mandar direto para a FIV, mas tem casos que não, que a gente pode tentar realmente naturalmente. Temos que avaliar o quanto de reserva ovariana ainda existe, depender da idade, depender do grau de complexidade de endometriose, para a gente poder ver o quanto tem as chances, né? Então, assim, eu sou otimista, eu torço muito por todas as minhas pacientes, só que a gente precisa também encarar com realidade, que infelizmente é uma doença que pode atrapalhar muito a fertilidade da mulher. Então é isso, em relação ao pessoal que está tentando. Agora, em relação às pacientes que não estão pretendendo engravidar, aí vamos lá. Coisas que a gente precisa avaliar. Você não pretende engravidar nunca? Você está na dúvida? Ou você tem certeza é o sonho da sua vida? Hoje eu atendi o paciente e falei... É o sonho da sua vida? Ela falou, é o sonho da minha vida. O que eu mais quero na minha vida é ser mãe. Ok. Mas ela tem uma endometriose bem complicada. Já pensou em congelar os óvulos? Congelar não é certeza que você vai ter um filho, mas a gente guarda a fertilidade para que você possa usar com mais segurança no futuro. Então a gente tem que conversar sobre isso, porque temos recursos tecnológicos para isso. Né? É claro que o congelamento infelizmente tem um custo, né? O custo muitas vezes não é acessível, mas assim, era uma menina nova. Era uma possibilidade. Mas ela era uma menina nova, era uma menina de assim, 27 anos. Aí eu falei assim, vai guardando dinheiro. É uma coisa que não é seu sonho da sua vida. Você não vai se sentir frustrada se você não conseguir esse sonho?
vai guardando. E aí uma hora você guarda e faz seu congelamento, vai lhe dar mais paz, sabe? Até pra você ir pro encontro e você não ficar perguntando, e aí, você quer ter filho? É um saco. Então, assim, a gente precisa... Se não quiser, vaza. Exato. Coitada, imagine quantas pessoas ela vai afugentar perguntando se o cara quer ter filho no primeiro encontro. Imagine. Não. Então, assim, a gente precisa fazer. Quando ela fizer 30, a bichinha já tá maluca, já tá... Pois é, coitada. E aí a pessoa tem um pouco mais de tranquilidade quando congela. E outra coisa, pessoas que vão fazer uma cirurgia, questão do endometrioma. Quando a gente tem um critério cirúrgico, endometrioma acima de 5 centímetros, a paciente vai passar por uma cirurgia. A fertilidade dela pode reduzir depois dessa cirurgia. Podemos pensar no congelamento antes dessa cirurgia, para não reduzir tanto assim. Porque às vezes, a depender do endometrioma, a depender do tamanho do volume, essa paciente pode perder o ovário. E aí começa a complicar a situação. Então, é importante realmente avaliar e aconselhar da melhor forma possível para que consiga sucesso na gravidez. E quando a gente associa, quando a gente fala de fertilidade e de gravidez, e que a paciente associa ali adenomiose e endometriose? Também é possível engravidar. Mas piora muito o quadro? Claro, porque assim, a gente já tem... Essa condição intrauterina. Piora mais ainda, porque a gente vai ter uma inflamação dentro do útero, a gente vai ter mais sangramento dentro do útero, o ambiente precisa estar pronto para a implantação do embrião. Muitas vezes o que acontece? Na própria endometriose, o mecanismo da fisiopatologia da endometriose, como a endometriose funciona, a gente tem um excesso de estrogênio. Então, esse ovário produz muito hormônio e a gente tem uma resistência à progesterona, que é o hormônio que opõe. Então, essa progesterona progesta é um hormônio da gestação e ela vai estar baixa. Então, assim, além da gente manejar o estrogênio para reduzir, às vezes a gente precisa ter cuidado com a progesterona. Então, é muito desafiador. Não estou dizendo que não é possível. Tenho algumas pacientes que conseguiram engravidar desse jeito, mesmo com tudo contra. Às vezes você fala, gente, é porque... fertilidade tem dedo de Deus, sabe? Tem coisa, é de Deus mesmo, sabe? Porque tem, assim, eu tenho uma paciente com 39 anos, ela já não tinha um ovário, assim, tipo, demorou bastante pra encontrar o marido na vida, e aí começou a tentar, não tava conseguindo, aí mudou o estilo de vida, desinflamou tudo, um antimileriano super baixo, eu já tinha até falado sobre FIV com ela, porque assim, gente, pelo amor de Deus, não vai perder tempo não, começa a juntar seu dinheiro, vambora, é isso, se é o sonho da sua vida, partiu. E aí, do nada, quando eu tava desinflamando, fazendo suplementação, ela, doutora, a minha menstruação não tá vindo, eu vou fazer um beta, e daqui a pouco ela traz um beta positivo aos 39 anos, de um jeito super improvável, eu olho assim... Tá, o médico faz sua parte, eu sei. Mas quem manda mesmo é Deus, gente. Tem como não. Contra todas as possibilidades, ela vai lá e engravida. Nossa, sabe? Eu tenho uma paciente que ela me fez agora, eu mudei agora no consultório, eu tenho teste de farmácia, porque ela com um mês ela veio novamente, e aí ela disse assim, eu não tô entendendo, eu já tava ficando tão bem, mas assim, eu tô muito indisposta e hoje ela é paciente, ela faz ultrassom obstétrica lá com a Ana. Aí ela fazia assim na consulta, eu tô muito indisposta, ela disse, mas eu disse assim, vai na farmácia, compra um teste, não vai fazer um beta. E ela que nada, menina, só tem um mês que a gente começou, que eu sou cheia de foco, que eu disse, mulher, tu já tá com cara de grávida. E aí ela tá lá, já tá de barriguinha. E aí eu disse, eu já sei o que é que eu vou fazer. A partir de agora ninguém me engana mais. Eu vou ter teste aqui. Sim. E já vai sair. Eu tenho um exemplo de uma paciente que ela estava prestes a fazer uma fertilização, inclusive, e aí ela não tinha as trompas, e ela não tinha uma das trompas, e aí acabou que tinha um endometrioma muito grande, e aí ela quis ter uma segunda chance, fez o exame das trompas com a gente, e assim... Um mês depois, engravidou. Tinha adenomiose, tinha endometriose, tinha muitas alterações, assim, sabe? É bem assim, legal. O fator psicológico também vai como ajudar. Já disse, tem a parte de religião, tem a parte divina. Acho que naquele momento era o momento dela, né? Deu certo. A gente vê casos lindos também, então... eu queria que você falasse um pouquinho, Lu, pra gente sobre essa questão da sua preparação
formação desses novos profissionais para ter esse olhar, né? E diagnosticar mais casos do fellowship aí, dessa sua... Porque é muito importante isso que você está disseminando, né? Multiplicando, e esses novos profissionais vão... Então, eu terminei minha residência em 2018. Acho que foi 2018. E aí, desde então, eu me dediquei à parte de ginecológica avançada. E eu tive a oportunidade, ano passado, de ganhar um fellowship. Para quem não sabe, o fellowship a gente dá uma assistência uma assistência prática ao médico, sendo que a parte teórica, eles têm um acesso a uma plataforma online, e a parte prática é com um médico já experiente na área que acaba auxiliando. A gente começou com o ultrassom da mulher. Eu tive 3 ginecologistas comigo e fico muito satisfeita porque eles tiveram um resultado muito bom no final. A gente apresentou todos os exames que são ligados à saúde da mulher, obstetrícia, transvaginal, mama, tireoide. Tenho certeza que eles vão pelo menos saber que naquele lugarzinho pode ter um foco de endometriose e encaminhar para um especialista. O ideal é que a pessoa que não queira fazer, porque o mapeamento é desgastante, merece uma dedicação redobrada, porque você precisa estudar muito, você precisa entender muito de anatomia pélvica para saber, eu tenho um foco ali que está em plexo hipogástrico inferior, será que está perto de raiz sacral e tudo. Quando a gente pega casos muito complexos, o exame acaba sendo desgastante. E assim, pelo menos entender que tem alguma coisa ali, encaminhar para a pessoa especialista é legal. Mas a gente atualmente abriu um fellowship de ultrassonografia ginecológica avançada que vai poder capacitar alguns médicos que já fazem transvaginais e querem se especializar na área. E aí é muito gratificante poder ensinar, porque eu amo ensinar. A parte de imagem, para mim, é assim um mundo encantador. Eu sempre costumo falar que eu vivo no preto e branco. Porque, assim, a gente vê coisas, assim, eu já consegui fazer diagnósticos no ultrassom de câncer de cólon retal. Já fiz diagnósticos, assim, que eu nunca imaginei que fosse fazer, sabe? Pacientes com tumores ovarianos bilaterais, uma apendagite, um apendicite em estágio inicial, uma mucocele de apêndice. Câncer de colo de útero. Eu lembro, infelizmente, a gente teve esse caso, sim. Eu lembro. E assim, quando a gente se dedica à imagem, a gente tem que se entregar por completo e fazer o que é melhor para os pacientes, né? Eu estou sempre em busca de trazer o melhor diagnóstico e também agora de passar. Ampliar, né? De ampliar e passar para os meus alunos a melhor forma de fazer diagnósticos, né? Mais uma vez, eu quero deixar claro, assim, a importância da equipe multidisciplinar e de que as mulheres com endometriose não procurem profissionais, assim, eu sempre digo, a gente não está desmerecendo, mas não é qualquer ginecologista que vai atender a mulher com endometriose. Sim. Se fosse assim, a gente tinha muito mais casos notificados e muito menos mulheres com seu diagnóstico, né? Que procure equipe especializada, né? As equipes especializadas, elas sempre vão tratar ali, colocar essa mulher num caminho melhor, andar em conjunto. Se a mulher precisa de uma fisiopélvica, se a mulher precisa de né? E tudo vai ser analisado e, assim, infelizmente, quem não tá vivendo esse universo, quem não tem a mesma coisa do manejo cirúrgico lá, se é um cirurgião, mas ele não tá ali o tempo inteiro. Claro que quem está operando endometriose o tempo inteiro vai ter um olhar. Claro que quem está mapeando o tempo inteiro, buscando, vai ter o olhar. Quem está, né, atendendo o tempo inteiro vai ter esse olhar mais específico. E eu falo sempre para as minhas pacientes, assim... mas eu ia para fulaninho. Eu disse, mas agora é a hora de buscar a opinião de um profissional de endometriose, né? Porque o seu momento, você precisa realmente desbravar aí essa nova jornada. E a equipe multi, ela é maravilhosa. E eu queria que a gente encerrasse com uma mensagem acolhedora para as meninas, né? Sobre a questão da endometriose e sobre essa questão de fertilidade, e que sempre a informação vai ser poder, né?
Mas vou deixar vocês aí à vontade para deixarem uma mensagem fofa para as meninas. Eu acho assim que você se conhece, você sabe o que é que seu corpo tá tendo de diferente. Procure profissionais que estejam aptos a procurar e solucionar seus problemas. Eu estou diante de uma mulher, assim, referência aqui em Sergipe, assim, sempre estou dedicando e encaminhando as pacientes para muitos profissionais que são dedicados à saúde da mulher, e já que é uma profissional excepcional, costumo falar que ela sempre está atualizada e tudo, e eu admiro muito. É muito. E assim, se você está desconfiada, percebeu que o médico não deu a atenção necessária, procure um especialista. Eu sempre pego pacientes no Instagram dizendo: doutora, eu sei que eu tenho isso, será que eu posso fazer o exame antes? Vamos com calma. Se você quiser, passe por uma consulta primeiro, eu já mando, vá. E aí, se realmente ela achar que deve fazer, venha para mim, que a gente faz o exame, vai dar uma atenção maior. E é isso, busquem um melhor profissional, busquem busquem ser acolhidas e entendam o seu corpo. Essa é a palavra-chave. Entendam que tem alguma coisa de errado e vá em busca da melhor assistência. Antigamente eu falava só assim, que sentir dor não é normal, procure ajuda, mas a endometriose ela vai tão além da dor física, né? Ela tem a dor em tantos aspectos que, na verdade, assim, busque ajuda. Né? Busque ajuda, deixar já aqui encerrar. Nossa, que responsabilidade encerrar. Primeiro de tudo, eu acredito que a gente não pode normalizar os sintomas, realmente. Eu vejo muitas mulheres, é normal, a minha família sempre foi assim, então tudo bem. E aí a gente acaba deixando passar coisas que, nossa, não deveriam ser deixadas, então viver mal com todo, independentemente da endometriose ou não, os maus hábitos podem roubar sonhos. Exatamente. Então, precisamos pensar em, no máximo possível, melhores hábitos que a gente precisa adquirir. O caminho, muitas vezes, é muito difícil e árduo, até a gente conseguir descobrir o que a pessoa tem, né? Tem que passar, muitas vezes, por alguns profissionais que às vezes falam, não vou pedir o exame não, porque não tem nada a ver, mas procurar um profissional correto é muito importante. Entender que, assim, é muito difícil um profissional só tratar endometriose, né? Eu mesma, assim, eu sou responsável pela ginecologia clínica. E muitas vezes, eu vejo que eu preciso, claro, encaminhar. Eu preciso de um exame de qualidade. Afinal, eu não consigo dizer se a paciente melhorou ou não melhorou, ou se tem ou se não tem, ou fazer até um acompanhamento se não tiver um exame de ultrassom de qualidade. Eu adoro encaminhar para Luana. Luana, eu conheço Luana de 1000 anos, acho que da minha vida inteira. E eu adoro trabalhar e ver o quanto Luana evoluiu como profissional. E, assim, eu tenho muito orgulho em dividir os pacientes, os casos, e a gente conversa, e essa interação que nós temos é muito, muito legal. Às vezes a gente tá de noite, a gente já encerrou o expediente e a gente lá. Porque a paciente tá, eu não tô acreditando, gente, não tô acreditando. E aí eu lembro da paciente, vocês ficam pensando que o médico para o expediente. A gente lembra de vocês depois, a gente pensa em vocês depois. E aí a gente fica, meu Deus do céu. Aí tá. Aí recebe o caso, a gente já tá sabendo, né? Então é muito legal isso, essa interação. E aí vem a parte da nutrição, que por mais que assim, eu fiz pós em nutrição e saúde da mulher, eu não vou fazer um cardápio, gente, não tem como. Eu preciso de um nutricionista para acompanhar essa paciente, para poder fazer as exclusões, fazer o passo a passo. Muitas vezes eu vou precisar até mesmo falar que tal fazer a musculação, e vai precisar de um personal trainer. Exatamente. Vai precisar de uma fisioterapeuta pélvica, porque não está conseguindo ter relação. Vou precisar de um psicólogo para se motivar também para isso, porque não adianta se a pessoa não está motivada para poder fazer a história do ganho secundário, de tudo, e até mesmo motivação mesmo. A pessoa já não está motivada, está com tanta dor que nem acredita que existe uma possibilidade de uma vida sem dor, né? Então, assim, é muito importante que a gente faça todo esse acolhimento. Entender que às vezes o tratamento vai ter altos e baixos, você não precisa gabaritar o score de tudo saudável, assim, eu fiz tudo perfeito. É muito estressante fazer tudo perfeito, então tudo bem porque você é humano, mas se você fizer 80%, você já tá ganhando, você já tá vencendo. Todos nós temos nossas batalhas internas, então a gente precisa entender como é que a gente pode ficar 1% melhor todo dia.
E é isso. Então, assim, eu quero passar para vocês que estão me ouvindo a importância de entender que é complexo mesmo, que vai ter altos e baixos, que você vai precisar de uma equipe, que vai buscando trabalho de formiguinha. Às vezes a paciente não tem acesso, não tem recurso financeiro, ter tudo ao mesmo tempo, mas um mês eu vou pro gineco, o outro daqui a pouco eu junto, eu faço um exame de qualidade, depois eu pego com a nutricionista, ela me pegou um cardápio, ela falou para voltar, não tô com condição, daqui a pouco eu volto. E aí ela faz um passeio pelos profissionais, para ela poder pegar de tudo um pouco, ela aprende a comer direito, ela aprende as coisas e a gente vai tratando, né? Então, vai melhorando. Dá pra melhorar, né? Então a gente sabe que no momento assusta, meu Deus, eu vou ter que passar por tudo isso. Não, às vezes você não precisa passar por todos os profissionais, mas assim, a gente precisa dar um norte, né? Então, assim, é muito importante que a gente passe isso para os pacientes e entender que não dá pra gente normalizar o que tá doendo, né? E Dani, eu queria também, assim, parabenizar você pela iniciativa de estar informando, de estar se atualizando, assim, eu vejo o quanto você se dedica à parte a endometriose virou minha causa. Nossa, e assim, você, além de ser uma pessoa muito dedicada, é uma profissional que está sempre em busca de estudar, de se aperfeiçoar, de ter um contato, um vínculo com outros profissionais para estar tendo esse feedback. Então, assim, parabéns pela iniciativa. É uma iniciativa muito grandiosa e muito louvável, viu? Obrigada, Lu. É porque é justamente isso. Eu acho que quanto mais a gente entrega, né, para essas mulheres, a gente vai tirar a mulher do escuro e a gente vai dar qualidade de vida e essas mulheres nem se conhecem, né? Eu sou uma mulher com endometriose que eu tive depressão, que eu não conseguia levantar por causa da dor. E quando você me perguntava o que era que doía até meu dedão, doía tudo. Então, assim, quando eu consegui descobrir que através do tratamento clínico, quando em uma consulta eu fui para a cirurgiã e eu pedi, me opere. E ela disse, calma, respire. Eu disse, por muito tempo eu consegui segurar aqui com o tratamento clínico, mas agora eu não consigo mais. Me opere porque minha dor tá absurda. E aí foi quando ela me disse assim, agora é a hora de cuidar da cabecinha, né? Não tem nada, você tá fazendo, vamos aqui. Você é nutricionista. Como é que tá a sua vida? Eu tava fazendo exercício, eu tava me alimentando bem, mas eu tava completamente descompensada num momento difícil e o meu emocional refletiu que eu tinha dores, apesar de ter pouco foco, né? Uhum. Eu tinha dores incapacitantes. Então, você ter a confiança nesse profissional, né? Não, calma. Operar o quê? Não tem, né? Então, assim, dá luz, né? Mesmo para tantas mulheres que vivem essa escuridão. Que vivem a ansiedade da dor, que vivem a ansiedade de ser faltosa no trabalho, de se sentir improdutiva, de se sentir cansada o tempo inteiro. E tem jeito. A gente tá aqui para mostrar que tem jeito. E para ajudar, né? Para ajudar, exatamente. Então, esse foi mais um episódio. Eu quero agradecer a vocês a disponibilidade e a beleza, gente. Foi muito bom. Muito maravilhoso. A gente vai deixar as redes sociais de doutora Jaqueline e doutora Luana disponíveis para que mais pessoas, e o nosso objetivo é justamente esse, disseminar informação e que mais pessoas tenham conhecimento, porque através do conhecimento a gente salva vidas. É isso aí.